A Igreja Adventista do Sétimo Dia e o seu histórico problema com a doutrina clássica da Trindade. Eu vou dar início a uma série de vídeos em que eu vou trazer citações, argumentos, reflexões sobre esse assunto que é um problema já desde os primórdios da Igreja Adventista. Alguns não entendem de fato o que aconteceu ou o que acontece, e por isso que alguns, tanto apologistas adventistas como críticos do adventismo, afirmam de forma categórica: olha, nós cremos na Trindade como vocês protestantes, né? Isso não é verdade. A teologia adventista mais refinada, ela nega a doutrina bíblica clássica da doutrina da Trindade, ou seja, as doutrinas compreendidas biblicamente e apresentadas em credos e confissões, e por importantes reformadores e dogmáticos, via de regra é rechaçado por teólogos adventistas como uma trindade filosófica, uma trindade não bíblica. Então, eu quero expor agora esse assunto. Eu já escrevi um artigo até extenso sobre isso, está tanto no meu blog como também em outros sites. E eu vou usar aquilo e fazer vários vídeos para tratarmos desse assunto de forma bem pontual, específica, tentando aí trazer luz para esse assunto, já que, a meu ver, é um assunto muito complexo e problemático dentro do contexto adventista. Lembrando que são duas coisas que geralmente os críticos não trabalham, né? Porque envolve, às vezes, uma nova pesquisa. E os apologistas da área da heresiologia geralmente caminham muito naquilo que já foi trilhado ou traçado por apologistas antigos. Então, eles repetem as críticas, mas não abrem novos horizontes. Como, por exemplo, é muito difícil você ver um crítico, né, contra o adventismo apresentar esse assunto. E mesmo até o assunto da inerrância bíblica, você não encontra de anos atrás quase ninguém falando disso na área da apologética em torno das heresias. Então, a partir desse vídeo eu vou aprofundar esse assunto, vou discutir esse assunto, porque eu já vi comentários, eu já vi vídeos de muitos, tanto pastores adventistas, apologistas adventistas, porque no lado adventista o que temos é, às vezes, um pedantismo dissimulado, né? Eles sempre ficam dizendo que ninguém conhece a doutrina adventista, que fazemos das crenças adventistas caricaturas e que não é uma crítica baseada em fontes adventistas, enfim. Então há também uma dissimulação depois disso da parte dos defensores da Igreja Adventista em tentar nublar ou dissimular algumas informações ou algumas respostas, né? Então eu vou começar aqui com esse livro. Esses vídeos, né, desta série serão vídeos curtos, né, não passarão aí mais do que 10 minutos, e vou trazer leituras não só desse, como de outros livros, para que você fique a par de toda a problemática que envolve a Igreja Adventista e a doutrina da Trindade. Eu vou começar aqui já na página 10, e hoje eu vou ler apenas uma parte para que você entenda a profundidade do problema, né? Então vamos lá, página 10. Eu vou já até colocar aqui, porque talvez algum adventista possa aí duvidar, né? Nesse livro, Trindade, diz o seguinte na página 10, né? No segundo parágrafo da página 10. Diz assim, abre aspas: embora o
arianismo e o antitrinitarianismo fossem muito fortes entre os líderes adventistas pioneiros, a visão trinitariana da divindade veio a tornar-se o ponto de vista padrão, pelo menos a partir da década de 1940, se não antes. De fato, essa visão é agora a posição formalmente votada e expressa nas crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. O voto mais recente ocorreu na sessão da Associação Geral, realizada em Dallas, Texas, em 1980. Continua. Eu havia ouvido falar de importantes professores e líderes denominacionais que viveram nas décadas de 1950 a 1960 e que sustentavam fortes posições antitrinitarianas, né? Então, eu vou ficar aqui nessa leitura, tá, dessa parte hoje e vamos aqui ponderar a problemática aqui dessa citação. Então, a primeira coisa que observamos é que a suposta igreja visível, verdadeira, a igreja remanescente, a verdadeira igreja visível, que trouxe a verdade, né? Ela surge espiritualmente no ano de 1844 e depois ela vai ser organizada lá no ano 1844, ela vai ser organizada no ano de 1860, 63. Então, até 1940, ou um pouquinho antes, o livro diz aqui que a doutrina da Trindade não era oficial entre eles. Existiam antitrinitarianos na liderança e também líderes trinitarianos, né? Eu vou ainda explorar mais sobre isso, mas qual é o aspecto aqui que eu chamo a sua atenção? Observe que por quase 100 anos, certo? Por quase 100 anos de existência, desde o grande desapontamento em 1844, a Igreja Visível Verdadeira não lutou pela principal doutrina bíblica, que era a doutrina de Deus. Então observamos que era uma igreja visível verdadeira falsa. É curioso, porque isso eles condenaram tantos outros, porque criam na imortalidade da alma, no domingo e coisas do tipo, enquanto eles mesmos estavam com um problema seríssimo de heresia, e heresia seríssima sobre a pessoa de Deus. E aqui chega a dizer que um voto da Associação Geral foi acontecer mesmo em 1980, portanto, quase 140 anos depois ainda do surgimento da seita, né, espiritualmente lá em 1844, né? Talvez uns quase 120 anos depois de sua organização de forma institucional. E não é porque isso só foi lá no começo o problema, né? O livro aqui, o autor desse artigo, chega a dizer que na década de 50 e 60, o que veio a surgir depois da década de 90 novamente, líderes que eram antitrinitarianos dentro da chamada Igreja Visível Verdadeira. Então, eu começo essa série apontando isso daqui. Por quase um século, e talvez mais, oficialmente, a única Igreja Visível Verdadeira mantinha no celeiro de suas doutrinas a pior doutrina, a heresia mais frontal às verdades da palavra de Deus, que é o antitrinitarianismo, ou seja, eles eram, de algum sentido, arianos ou semi-arianos, não importa, mas eram contra a doutrina de Deus, compreendida
na doutrina da Trindade. Que este primeiro ponto e esse vídeo possa lançar aí uma curiosidade no que veremos nessa série, tá? Então esse é o primeiro vídeo e espero que você acompanhe mais informações sobre esse assunto. Que Jesus, por seu Espírito, nos mantenha sempre debaixo da verdade, junto com a verdade e em favor da verdade. Deus te abençoe.